Olá pessoal, eu sou o Clóvis Teles e estamos aqui novamente na série Relacionamentos Extraordinários, tratando sobre pais e filhos. E o tema que nós vamos abordar hoje é a confiança e a transparência. Você confia em seu filho, com certeza. Mas e seu filho, ele confia em você? O que faz com que o seu filho lhe conte algo que ele não contaria? Ou seja, algo errado que ele fez, seu filho contaria para você? Ou ele contaria para algum amigo na sua rua? A confiança é a base em qualquer relacionamento transparente, mais ainda entre pais e filhos. Nesse vídeo você vai entender a importância da confiança no relacionamento entre pais e filhos. E no final eu vou te entregar ferramentas poderosas para que você use para reforçar ainda mais a confiança do seu filho para com você. Em minha caminhada como advogado criminalista, eu tive a oportunidade de presenciar várias situações que ocorreram, que foram parar na delegacia pela falta de confiança entre pais e filhos. Me recordo de uma situação que o pai ligou para mim que o filho acabava de ser preso por crime de tráfico. E conversando após entender o caso todo, o que aconteceu? O filho pegou o carro escondido do pai para ir numa cidade vizinha acompanhar a saída do colégio, onde ele tinha uma paquera lá. Esse filho tinha 19 anos de idade. Na saída da cidade, tinha uma pessoa pedindo carona, ele parou o carro, a pessoa entrou dentro do carro e ele foi até a cidade onde era o colégio da namorada dele, da futura namorada dele que estava saindo. Chegando nessa cidade, havia um bloqueio policial. Os policiais pediram para que ele parasse, ele parou, normal, fizeram a revista nele e na pessoa que estava junto, não encontraram nada. Assim que foram revistar o automóvel, no banco de trás do passageiro, no assoalho, havia uma sacolinha com vários pinos de cocaína prontos para entrega, prontos para venda e uma arma com a numeração raspada. Resumo da história, o filho disse que não era dele, pelo conhecimento que nós tivemos depois, posteriormente, era da pessoa que estava acompanhando ele, que ele deu carona. Veja bem, um ato bobo, uma atitude impensada que causou um transtorno enorme. Na delegacia, após o interrogatório do filho, fui autorizado a levar o pai para conversar com o filho na cela. Assim que o pai chegou na cela, visualizou o filho, ele perguntou: filho, por que você fez isso? Por que você não me pediu o carro emprestado? O filho virou para o pai, antes que o pai terminasse de falar, o filho virou para o pai e falou assim: você não confia em mim, você nunca ia me emprestar o carro. E a situação aqui que eu quero trazer para vocês é o seguinte: será que era o filho que não confiava no pai? Ou era o pai que não confiava no filho? O filho achava que o pai nunca ia lhe dar um carro emprestado para ele poder ir na outra cidade. E por que isso? O filho não confiava no pai. Esse caso real serve de exemplo para a gente poder perceber o que a falta de confiança ocasiona no relacionamento entre pais e filhos. E o seu filho, ele confia em você a ponto de te contar algo que ele não contaria, um segredo ou algo errado que ele fez? Ou você acredita que ele contaria para algum amigo na rua? O ideal, o que a gente deve buscar como pais e como mães, numa relação entre pais e filhos, é uma amizade, é um relacionamento, passando o carro aqui, um relacionamento onde o pai possa ouvir do filho o seguinte: pai, eu vou te contar uma coisa, mas eu tenho certeza que você não vai gostar. Ou então outra frase: pai, eu vou te pedir, pai ou mãe, eu vou te pedir uma coisa, mas eu sei que você não vai deixar. Veja bem, o filho confia tanto no pai e na mãe que ele vai contar alguma coisa que ele fez de errado ou vai pedir alguma coisa mesmo sabendo que você pai, você mãe, você não vai deixar. Agora eu vou entregar para vocês as dicas preciosas que eu falei lá no começo do vídeo, lembra? Primeiro, diálogo e segundo, saber ouvir sem julgar. Numa relação de confiança, para ter uma relação de confiança entre pais e filhos, e principalmente para que o seu filho confie em você, ele precisa ter uma porta aberta de diálogo com você pai, com você mãe. E você pai, você mãe, você tem que saber ouvir o seu filho sem julgamento. Saber ouvir sem julgar. Essas duas atitudes que você pode tomar na sua relação vai fortalecer ainda mais essa relação de confiança entre pais e filhos. Diálogo todo mundo sabe, é a hora que o seu filho vem para conversar com você, você tem que estar aberto, você tem que parar o que você está fazendo e ouvir o que ele está te falando.
saber ouvir sem julgar. Se o seu filho chegar e falar para você: pai, mãe, eu tenho 14 anos de idade, eu quero ir numa festa de 18 anos que só entra com a carteirinha, com a carteira de identidade, e eu vou ter que falsificar a carteira para poder entrar naquela festa. Eu estou te falando, pai, mas eu sei que você não vai deixar. Isso é uma relação de confiança com o seu filho. Isso é o que ele vê no pai. Mesmo ele sabendo que está errado, mesmo ele sabendo que essa atitude vai te chatear, ele ter a coragem de falar isso para você. Óbvio que você pai, você mãe, você não vai deixar, porque isso é crime se for maior de 18 anos. Se for menor de 18 anos é um ato infracional, documento falso. Seu filho fazer isso é uma atitude impensada. Só que você saiba ouvir sem julgar. Ouça, traga ele para você. Fala assim: filho, você acabou de me falar que você sabia que eu não ia gostar. Não ia gostar por quê? Porque isso é errado. Aí você entra explicando a sua posição, explicando como são as leis, explicando como é a vida. Seu filho vai absorver isso de uma maneira legal, terá um diálogo legal com você, terá a confiança, e se ele não tem, ele vai adquirir a confiança, porque você o ouviu sem julgamento. Você trouxe para ele a sua posição, a posição do que é certo, e ele vai absorver isso, e a sua relação continuará ou se tornará extraordinária com seus filhos. E se você ficou comigo nesse vídeo até agora, eu quero te deixar um versículo bíblico, porque não há como ter um relacionamento saudável, um relacionamento extraordinário com seu filho, se você não seguir os princípios bíblicos, se você não seguir a sabedoria de Deus na palavra de Deus. Diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Está lá em Tiago, capítulo 1, verso 5. Peça a Deus sabedoria para educar o seu filho. Peça para que você tenha o entendimento necessário para ouvir aquilo que ele vai falar sem julgar. Peça para Deus que você tenha diálogo para ter com o seu filho bons momentos que se tornem relacionamentos extraordinários. E no futuro se torne um relacionamento verdadeiro. Você quer saber como ter um relacionamento verdadeiro com seu filho? Além de extraordinário, que ele seja um relacionamento verdadeiro? Nos acompanhe, que em breve nós teremos outro vídeo tratando somente sobre isso, relacionamentos verdadeiros. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva nas nossas redes sociais e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Como já falado anteriormente, compartilhar ensinamentos é também uma forma de amar. Que Deus te abençoe e te prospere em nome de Jesus Cristo.